Ok, pessoal, de volta, lembrando que nesta terça-feira, programa especial, né? Programa especial falando sobre as pessoas participando, inclusive Vanderlei participando desse programa, mandando um recadinho para Teresópolis, né? Pelos 130 anos de emancipação política. Já já o Vanderlei vai explicar isso para a gente. A Lia Queiroz da Graça, conhece a Lia? Está aqui mandando um abraço para você. E dizendo que o programa está muito bom, que o programa é um show. Pastor Gerson Costa está em Volta Redonda assistindo a gente. Pastor Gerson Costa, saudade de você, aguardando a sua vinda a Teresópolis assim que passar a pandemia. Você virá aqui ao nosso programa. Instituição Flama de Ensino, parabéns pelo excelente programa. Jaime Palmares também aqui assistindo a gente. Muito obrigado às pessoas que estão... eu não tenho como responder nem pelo Facebook agora, e nem pelo WhatsApp, mas vocês vão acompanhando a gente. Vanderlei, são 130 anos, mas a nossa história remonta quase 100 anos antes, né? A gente falou de 1891, 1890 e deu uma avançada bastante na história, né? Chegamos até perto dos anos 50 e 60. Mas, na verdade, a gente fala muito de 130 anos quando a emancipação do município ela se deu em duas etapas, né? Embora a emancipação político-administrativa tenha ocorrido em 1891 e a criação da cidade tenha acontecido um ano antes, em 1890, e esse episódio da criação da cidade capital é muito importante para o processo de emancipação política, que embora ele não seja a emancipação, em função de ter sido determinado que Teresópolis seria a capital do Estado, em 1893, quando há uma reforma no Estado, onde define-se que não haveria mais municípios com menos de 10 mil habitantes, todos os municípios emancipados naquele período ali, de 1890, eles vão voltar a ser freguesia. E, inclusive, São Gonçalo, imagina, São Gonçalo, com quase 1 milhão de habitantes, voltou a ser freguesia, lá atrás, em 1890. E Teresópolis não voltou a ser freguesia porque ia ser capital do Estado. Porque freguesia aí pertenceria a outro município. A freguesia não tem a emancipação político-administrativa. Nós voltaríamos a Magé. Nós voltaríamos a Magé e ficaríamos bastante tempo ainda em Magé. São Gonçalo provavelmente voltou para Niterói. Várias cidades voltaram a ser freguesia. Vários municípios emancipados nessa nova arrumação do Estado. E aí Teresópolis continuou, mesmo tendo apenas 3.200 habitantes, estava longe de ter os 10 mil que precisavam, continuou sendo município, em função desse contrato de 1890. Né? Então, esse contrato de 1890 tem muito a ver com a emancipação de 1891. Eles queriam Teresópolis capital do Estado. Esse projeto era projeto, lei, então, ou seja, era lei, só que não vingou em função do período de encilhamento e do período e das questões da revolta da Armada que ocorreram ali entre 93 e 94, né? Na verdade, a revolta da Armada ocorre em duas etapas, 91, num primeiro momento contra o Deodoro, e depois no segundo momento, que é o que teve conflito, em 93, contra o Floriano, que formou um levante da Marinha de mais de um ano, que só vai terminar lá em 94. Agora... Deixa eu só te interromper um instantinho. Eu já falei várias vezes aqui, há uns anos atrás, 2 ou 3 anos, você foi recente, os moradores do Vale da Revolta queriam mudar o nome do Vale da Revolta. É porque eles não conheciam a história. Pô, eu fui lá e falei com eles, falei, gente, a história, e o nome aqui é Vale da Revolta, porque os caras vieram do Rio de Janeiro para cá. Tinha escravos naquela época, né, Vanderlei? Ainda? Ainda não, ainda havia uma escravidão, embora a libertação dos escravos foi em 1888. Naqueles primeiros anos, não havia muito essa diferença ainda, não havia a mão de obra escrava ainda, meio que um meio escravo, né? Mas, na verdade, o problema do Vale da Revolta... E eles ficaram aqui em Teresópolis, onde hoje é o Vale da Revolta. Os revoltosos da Armada, né? Que fugiram de Magé, Serra Acima. E o Floriano já estava... 39. Eram 39. 39 revoltosos e fazem assim. Então, as pessoas não têm essa... o nome, às vezes, faz muita diferença, né? A pessoa não entendeu o sentido do nome de um lugar. Por isso que a cultura, a história é muito importante. E para você ter história, você precisa ter memória, né? Então, você ter vergonha do nome Vale da Revolta,
você não conhece a história do Brasil, que era para ter orgulho, né? Nós temos aqui Morro do Tiro. O pessoal, então todo mundo dá tiro nos outros lá. Não é assim, não. Morro do Tiro é porque lá tinha o stand do tiro de guerra, né? E por um período muito curto, cara. E pegou o nome, né? Você vê que por um período muito curto foi tiro de guerra lá e tem essa coisa. Então, ou seja, é importante que as pessoas conheçam a história, porque a história é transformadora, né? Você entender a sua origem, entender a origem do lugar onde você mora, a origem da sua família, né? A origem do seu sobrenome, né? Eu conto, às vezes, quando eu vou falar em escolas, numa dessas idas, numa escola, eu tive uma experiência muito interessante, que foi, eu quis saber o sobrenome daquelas crianças, e uma hora, um deles respondeu, né? Falou o nome, falou o sobrenome, e falou para dentro, Fish. Eu falei assim, você é Fischer? Aí ele ficou assim, envergonhado, porque eu tenho identificado ele, né? Envergonhado por causa do bairro do Fischer. Por causa do lixão do Fischer. Por causa do né? lixão. Eu falei assim, rapaz, se eu não gostasse tanto do meu sobrenome, eu trocava contigo. O Fischer é o cara. O Fischer era o cara que era um grande agricultor, um grande proprietário de terras em Teresópolis, lutou contra o Napoleão. Não é qualquer um, não. Ele veio para o Brasil, né, junto com os suíços de 1819, e ele tem uma história já de passagem pela Inglaterra, lutou pela Inglaterra contra a França, e aqui em Teresópolis ele vai fazer uma fazenda de produção de flores, de legumes. Ele inseriu várias espécies de leguminosas aqui em Teresópolis, que vão depois fazer parte da nossa agricultura, que virou como se fosse um laboratório em Teresópolis, né? Quando o imperador Dom Pedro II, na única viagem que ele vem a Teresópolis, a única propriedade de lavoura que ele foi conhecer era a fazenda do soldado Fischer. Quando eu falei isso para ele cresceu, ele ficou importante, cara. Ele passou a ter orgulho do sobrenome. Então, quando você conhece a sua origem, você vai gostar. Se você só gosta do seu pai e de sua mãe porque conhece. Se você olhar direitinho, seu pai e sua mãe são igualzinho a qualquer casal que tem na rua. Mas se você conhece a pessoa, se conhece a origem dela, você tem apego. Então, eu não consigo entender uma cidade que não busca se conhecer. E não consigo entender também uma cidade que não provoca isso na população. Então, daí, é necessário a gente ter o nosso próprio museu, é necessário a gente ter a Casa da Memória, é necessário a gente ter uma imprensa que registre esse dia a dia da cidade para que você tenha memória, né? Então, ou seja, a cidade precisa focar nesse conhecimento da própria história. E é muito ruim quando não acontece isso. Voltando ao 1891. 1891. Que é o período da emancipação do município. 150 anos atrás. Antes, um pouco, 1855, foi criada a freguesia de Teresópolis. O que é uma freguesia? Né? Você vai cantar em outra freguesia. Freguesia, na verdade, é quase que um município emancipado, porque a partir do momento que você tem uma freguesia, você tem uma igreja católica. Nós estamos falando do Estado, né, que era ligado ao poder. Então, quando você tem uma igreja, o padre fazia uma escritura de uma propriedade, ele fazia casamento, ele fazia um batismo. Nada disso era feito se não fosse freguesia. Esses atos oficiais e religiosos teriam que ocorrer na cidade ou na vila que era a freguesia. Perfeito. Então, um casamento em Teresópolis tinha que fazer, e Guapi para casar. Você era dono de uma propriedade, você queria fazer um recibo daquilo, tinha isso, era uma escritura meio que recibo que a igreja fazia. Uhum. A igreja determinava, essa propriedade é sua. Na freguesia, ela que dava esse documento. Era o padre, o padre era o juiz, era o prefeito, era tudo, né? Naquela época ali, dos anos até o fim do Império, era assim que funcionava. Então, você ser freguesia já é um processo de emancipação. Então, a gente pode dizer que a cidade acontece a partir da freguesia. Até porque freguesia 1855. A fazenda do Marche acabou em 1845. A partir dali, de 45 a 55, as terras ficaram largadas, os escravos dele foram ocupando alguns espaços, as pessoas que moravam nas terras dele viraram donas daqueles trechos de terra que moravam, e aquilo virou meio que uma vila. E aquela região deixou de ter uma fazenda para ser uma região de várias pessoas, como é mesmo uma cidade, né? Quando você tinha uma fazenda onde todas as casas... Começou a aparecer... Quando todas as casas estavam dentro de uma propriedade só, era uma fazenda. Mas quando você é dono da sua casa, que está dentro dessa antiga fazenda, aquilo virou uma vila. Então, em 55, quando acontece a freguesia, já é o início da cidade, é o início da construção da cidade. Quer dizer, isso foi há 175 anos atrás. Você vê, nós já ganhamos um pouquinho mais de
De emancipação. Já ganhamos temos um tempo. pouquinho mais para comemorar, né? Mas mesmo 1855, a gente fala muito da fazenda do Macho como se ele tivesse uma casa principal e tivesse as senzalas dos escravos e só tivesse isso aqui em toda a região de Teresópolis. Não é bem assim. Porque quando o Jorge Macho veio para cá em 1818, várias outras pessoas também vieram para criar outras fazendas próximas. Fazenda Constância, Fazenda Soledade, Fazenda Piedade, a região do Quebra-Frasco, a região da Posse, que é também uma região que progrediu ao mesmo tempo que a Fazenda Marche, em paralelo, né? A Posse é dos descendentes do Tiradentes, da família Oliveira. Então, aquela região ali, ela foi crescendo também junto, né? Então, você já via uma espécie de uma comunidade, distante, mas havia, né? Então, e quando o Jorge Macho vem, ele, como era inglês, e o inglês tem uma forma de viver meio que diferente de outros povos, muito diferente do brasileiro, mas também diferente do francês, diferente do alemão. Ele tem uma necessidade de compartilhar o seu conhecimento, de conviver. Ele convive de forma diferente. Já é dessa cultura milenar deles. E aqui em Teresópolis, o Marche vai construir algumas casinhas para os amigos ingleses que tinham negócio no Rio, naquele rio calorento, cheio de doenças, para passar aqui o verão. Então, aqueles 3, 4 meses do ano que o rio fica insuportável no calor, a família vinha para Teresópolis passar o veraneio aqui. Daí a palavra veraneio, daí o hábito de veranear. Então, ou seja, o veraneio hoje ele existe no Brasil inteiro. Você vai ter veraneio. Eles vinham para Teresópolis por aonde? Bom, a estrada primitiva de Teresópolis, nós temos 3 caminhos, né? Tinha 2 caminhos para o Rio, um passando pela Serra dos Órgãos, mais ou menos parecido onde é o traçado do trem, onde é o traçado da estrada, o traçado era outro. Imagina uma trilha do Sino entre o Soberbo e Iguapi. Perfeito. Porque a estrada não era essa estrada sinuosa, era ida e volta, como é a trilha do Sino. Quem faz a travessia, você olha para baixo, você vê onde você passou agora há pouco, né? Era como foi também a estrada das 14 voltas, indo para Petrópolis. Era também ela ia e voltava para o mesmo lugar, praticamente só galgando altitude. Então, essa estrada do Couto, que é a estrada do Jorge Marche, que ele abriu na Serra dos Órgãos, é uma estrada de 1780, da Fazenda Marche, e que o Marche, lá em 26, deu uma melhorada nela, e depois o governo pegou essa estrada e pedagiou ela, deu para uma empresa explorar, daí a barreira do Soberbo. A barreira não é porque caiu barreira lá, a barreira é porque ali tinha uma barreira de posto de cobrança. Tinha que pagar para subir pagar para passar, senão não passava o cavalo não passava na cerca, né? Então ali tem essa coisa, essa era uma das estradas. Mas antes dessa estrada, nós temos uma estrada mais primitiva que ela, que é a Serra do Subaio, a serra que passava pela Maria da Prata, passava ali por Infrechal, que é perto de Iguapi, perto de Prado Modelo. Você, em vez de virar em direção a Teresópolis, em direção ao Dedo de Deus, você seguia em direção a Cachoeira de Macacu e subia a serra por cima que vai sair em Canoas. Canoas, Albuquerque. Essa estrada é primitiva. Mas essa trilha ainda existe até hoje. Esse é o caminho primitivo de Teresópolis, que é dos anos 1600. 1600 a 700. É o caminho que usava para o ouro, é o caminho de penetração para Minas, que era o caminho de Mar de Espanha, porque você tinha o caminho de Paraty, São Paulo e Minas. Depois você tinha o caminho de Petrópolis, Serra da Estrela, Petrópolis, e Paraibuna e Minas. Mas você não vai, você está indo para cima. Se você quer ir para Leopoldina, Mar de Espanha, para a parte de baixo do Vale do Café, você tinha que passar por aqui. Você passava por aqui, pela Maria da Prata, pelo Sobaio, né? Aí você tinha essa oportunidade de passar por lá ou por cá. Daí a hospedaria de Três Córregos. Aquela hospedaria que havia ali em Três Córregos, próximo de onde é hoje a Polícia Rodoviária, ali tinha um casarão dos anos 1700, que era uma hospedaria, para atender essa estrada do Subaio, que era dos viajantes primitivos dos anos 1700, de antes dos Couto, que criaram a Fazenda Santana do Paquequé em 1780. Só posicionar o pessoal que está prestando atenção a gente aqui, quando se fala Subaio, o Subaio fica aqui na Baixada, mais para a Cachoeira de Macacu, na estrada de Cachoeira de Macacu. Você entrando no Subaio, você vem sair em Canoas. Vai sair ali no Alto de Canoas. E se você chegar no Alto de Canoas, quando você olha, porque essa trilha ainda existe. Ainda existe, um caminho. O pessoal ainda faz. O pessoal faz de moto, dá para andar a pé. Bicicleta não, caminhada e moto. Você chegando lá na parte alta de Canoas, você consegue ver lá embaixo, você não consegue ver a estrada, porque fica bem distante.
Mas é o E caminho. esse caminho foi muito utilizado na época da fuga do ouro, né? Tanto que eu vi uma matéria outro dia na Gazeta de 1944, acho que foi 44, de um santo, uma imagem de Cristo que foi encontrada na fazenda Hermitage. E Araúca. Era oca. E aí o padre foi lá, quis fazer uma capela lá, porque era isso aqui não faz sentido, porque na verdade não faz sentido. O que aconteceu com esse Cristo foi de fato um milagre. Um agricultor, um colono da fazenda Hermitage, desbastou uma área de mata para fazer plantio de arroz, de feijão e milho, que é o cultivo daquela época, não existe hoje, né? Mas é o cultivo da lavoura primitiva nossa, e ele derruba toda a mata. Uns 2 meses depois, passou fogo na mata. E quando ele vai lá para tirar os troncos de árvore queimado, para abrir, para fazer o plantio, ele encontra a imagem do Cristo no meio das madeiras verdes, queimada, e a imagem do Cristo intacta. A imagem de madeira. Então você veja. E de onde veio? E aí, então, é uma coisa, é um milagre. E aí tinha aquela coisa, teve a Romaria, muita matéria nos jornais do Rio sobre isso. E nunca se descobriu. Bom, era um santo pauco. É o santo do Por Paulo. quê? Ali você tinha o caminho do ouro, Era onde a havia, trilha do onde ouro havia os registros. que Então, vinha de Minas. os ladrões de ouro, eles que traficavam ouro, o que eles faziam? Eles faziam atalhos para dar volta da polícia rodoviária, né? Fugir do pedágio. Então, era comum fazer. Então, aqui tinha uma variante da variante, porque a nossa estrada já era uma variante do Caminho do Ouro, né? O Caminho do Ouro era para Petrópolis. Então, se criava várias variantes para fugir daquele posto de registro. O Tiradentes era alferes, ele fazia registro. Ele ficava 2 dias aqui, perto de uma ponte. Ele viajava mais 3 dias, ficava perto, debaixo de uma árvore, cercando as pessoas que estavam roubando o ouro, que era a função dele, a função dos soldados, né, da época do Brasil Colônia. Então você tem essa passagem de Teresópolis, e daí, inclusive, muitas cidades vão surgir a partir dessa fuga do ouro, né? Porque era uma empreitada. O ladrão de ouro, ele tinha que ter 1.000 empregados, ele tinha que ter bases, com gente fazendo lavoura, para ter um cavalo bom para trocar, ter um olheiro. Uns 4 dias passou aqui, uma tropa, eles estão querendo pegar não sei quem. Então, ou seja, você tem esses informantes, era uma rede, não era uma... O cara não chegava em Minas, enchia o cavalo de ouro e trazia até o Rio. Ele dependia de uma estrutura. E essa estrutura, Custava dinheiro. Custava dinheiro, e daí a origem da nossa corrupção da política, do poder, né? Ou seja, nós temos... teve muito profissional fazendo isso antes da gente, né? Segura esse dinheiro aí, porque eu preciso ir para o comercial e a história está só começando, tá, gente? A gente tem pouco tempo de programa especial, de terça-feira, mas Vanderlei vai ter que voltar aqui daqui a alguns dias para a gente terminar essa história. Não dá para terminar. Aliás, não dá para terminar em 2 programas, né? Indo para o comercial rapidinho e lembrando o seguinte, Dia dos Pais vai chegar, mas a ótica da gente já está pensando no Dia dos Pais e vai trazer para você um churrasco. Basta você levar lá na ótica da gente um papel com seu nome e seu telefone, coloca na urna e você vai ganhar um churrasco. Ótica da gente. A Patrícia Schmidt, grande aprendizado, um abraço para o Vanderlei Pérez, Kelly Cristina com a gente, André Carvalho também assistindo a gente, e nós voltamos, grande André, gente muito boa, meu amigo André, fala André do Gás, está aqui assistindo a gente, um abraço para ele. A gente volta já, rapidinho.